Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Lembrando que eu sou a professora Fernanda Rigo, da disciplina de História, que vou trabalhar com vocês nesse ano de 2021. Eu imagino que muitos de vocês estejam fartos, estejam saturados, não aguentam mais ouvir falar ou falar de epidemias, pandemia, Covid-19, coronavírus, né? Mas é compreensível. Tá? Acho que a maioria das pessoas não aguentam mais. Mas infelizmente ainda é muito necessário falarmos sobre este assunto muito sério, tá? Por quê? Porque nós estamos percebendo que o Covid-19 está mudando dramaticamente a maneira como milhões de pessoas em todo o mundo vivem suas vidas, né? Muitas dessas mudanças serão temporárias, tá? Assim como hoje nós vamos conversar sobre as epidemias que passaram pela história e vamos perceber que muitas foram temporárias. Mas doenças ao longo da história tiveram enormes efeitos ao longo prazo, né? Que mudou totalmente, radicalmente uma sociedade, tá? Desde a queda das dinastias, a queda dos grandes impérios, passando pelo aumento do colonialismo, lá no século XV e XVI, e chegando ao esfriamento do clima, chegando até hoje, né? Então, quais foram as piores epidemias da história? A gente não pode esquecer também da epidemia da gripe H1N1, que surgiu mais recentemente, antes do Covid-19, e fez com que muitos aqui que a gente chama do mundo ocidental usassem máscaras de proteção, né? As companhias aéreas usando máscaras de proteção nos passageiros e nos funcionários. Mas antes de falar sobre as piores epidemias da história, nós precisamos entender alguns conceitos muito importantes, que é o conceito de epidemia e o conceito de pandemia, né? A definição, então, de pandemia corresponde à propagação de uma nova doença em um grande número de indivíduos, sem imunização adequada, né? Em uma região específica, tá? Num lugar específico, certo? Por sua vez, a pandemia, que é o que está acontecendo hoje, né, no mundo todo, diz respeito a uma doença que se alastrou em uma escala mundial e que a gente pode considerar uma pandemia quando atinge em mais de 2 continentes, que é o que está acontecendo hoje do Covid-19, né? E quando a gente fala em quantidade de pessoas que morreram em curto espaço de tempo, a pior pandemia foi a da peste negra, que assolou a Europa e a Ásia no século XIV e que também ela é conhecida como a peste bubônica, tá? Alguém já deve ter ouvido falar, como a gente falou bastante o ano passado sobre Covid-19, alguns professores trabalharam sobre algumas pandemias, epidemias que passaram pela história, né? Então, essa doença da peste bubônica, ela apareceu em 1348, no século XIV, né? E em 2 anos, pessoal, em 2 anos, tá? Matou 1/3 só da população europeia, fora a população da Ásia, que atingiu bastante a China ali. Estimada em 75 milhões de pessoas. Essa peste, ela é transmitida por uma bactéria que tem como vetor a pulga do rato. A vítima, ela é picada pelo inseto e o patógeno entra no sistema sanguíneo. De lá, elas podem alojar nos gânglios, que é aqui, ir para o sangue, criando uma infecção generalizada,
ou ainda comprometendo os pulmões, né, dando a falta de ar, dificuldade para respiração, que daí dá a pneumonia. Quando a bactéria era responsável por uma pneumonia, né, quando ia para os pulmões, passava a ser expelida pelas secreções, né, pelo nariz, pela boca, pelo suor, né? E a doença era transmitida de uma pessoa a outra assim, facilitando então a sua contaminação, a sua disseminação para outras pessoas. A mortalidade foi muito grande, porque na época não havia antibióticos. Imagina, era a Idade Média ainda, né, nessa época, e a falta de higienização era muito grande. Era muito sujo nessa época, a Europa, a parte da Ásia, não tinham esse costume de tomar banho, de limpar as coisas, né? E daí, por isso que as pessoas nessa época não entendiam o porquê dessa doença, o porquê que se alastrou tão rápido, né? A bactéria, ela nunca desapareceu, mas depois de varrer a Europa, ela continuou vivendo nos ratos e de tempos em tempos causava pequenos surtos da doença. Até hoje é possível encontrar a peste bubônica em algumas regiões do mundo, mas atualmente ela é facilmente curada com a ajuda de antibiótico. Para vocês terem uma noção da importância da ciência hoje, né? Em consequência do avanço da medicina, do avanço da tecnologia, foi então descoberto o antibiótico, que cura muitas doenças, muitos vírus. Outra então epidemia muito importante que dizimou, destruiu, matou os povos indígenas nas Américas, quando os europeus chegaram ao novo continente, que a América foi chamada pelos europeus como novo continente, né, porque eles não conheciam, trouxeram consigo algumas doenças desconhecidas dos nativos. Então, os nativos eles não possuíam a imunidade, então acabavam pegando essas doenças e acabavam morrendo, né? Que eram quais? A varíola, o sarampo e a gripe. Essa epidemia foi a que mais durou, foi um tempo muito grande. Foi um período de tempo dos séculos XVI até o século XIX. Essas três doenças mataram mais de 80% da população indígena do continente. Então não fala-se muito sobre essas doenças quando os europeus chegaram na América, né? Porque são indígenas, a gente sabe que isso acontece muito, do preconceito e tal. Então é importante falarmos sobre isso, que foi uma epidemia trazida pelos europeus nas Américas e que dizimou, matou muitos indígenas em consequência disso. Também entra no ranking mundial de epidemias mais mortais, é a gripe espanhola, que surgiu no meio dos Estados Unidos, no Kansas, nos meses de março e maio, em 1918, época em que estava ocorrendo a Primeira Grande Guerra Mundial. E como a Espanha, né, vocês viram que o nome é gripe espanhola, mas não tem nada a ver, não surgiu na Espanha essa doença, né? Eu vou explicar o porquê. Como a Espanha, nessa época da Primeira Guerra Mundial, não estava em nenhum grupo de guerra, né, ela ficou neutra, não estava participando da Primeira Guerra Mundial. Então, foi lá que começaram a surgir algumas notícias sobre uma gripe mais forte do que o normal, onde até o rei da Espanha, que era chamado Afonso XIII, foi contagiado por esse vírus, mas sobreviveu. Então, por isso que é chamado de gripe espanhola. E a Primeira Guerra Mundial, ela está ligada diretamente relacionada à velocidade de disseminação do vírus da gripe espanhola, porque foi uma guerra em que muitos países saíram dos seus países de origem para guerrear, né?
e quando voltaram para o seu país de origem, acabavam contaminando as pessoas que estavam ao seu redor. Então foi em consequência da guerra também. E em 2 anos, entre 20 e 50 milhões de pessoas morreram em consequência da gripe espanhola. E depois de se espalhar pelo mundo, a gripe espanhola do nada sumiu. E quando a população criou os anticorpos, a imunidade, né, deixando de ser suscetível à doença. A partir de então, o vírus sofreu algumas mutações, algumas mudanças, e a partir de então passou a causar então como gripes comuns, tá? Então, a partir de tudo que eu falei aqui para vocês, conseguiram perceber as trajetórias de vírus que passaram pela história, né? Que foi o quê? A peste negra, a varíola, o sarampo, a gripe espanhola, a gripe H1N1, Covid-19, né? Então, assim, a partir disso, de tudo que eu expliquei para vocês, de tudo que eu falei para vocês aqui, gostaria de fazer alguns questionamentos importantes para vocês refletirem, né? O que podemos aprender com o coronavírus? O que vocês aprenderam? Porque já se passaram quase um ano, gente, que estamos praticamente isolados, né? Usando máscara, usando álcool em gel, não podendo fazer aglomerações. O que vocês aprenderam com o coronavírus? Ou o que a gente pode aprender com o coronavírus? O que mudou de positivo e negativo na vida de cada um de vocês? Eu vou dar o exemplo da minha pessoa. O que mudou que nós, professores, assim como vocês, alunos, tivemos que ficar em casa, né, durante quase um ano, e estar dentro da sala de aula é muito importante para mim. Então, a falta do tato com o aluno, de conversar com os alunos, de estar dentro da sala de aula, de estar junto com os demais professores, me fez muita falta. Eu acabei me deprimindo. Então, isso foi algo negativo para mim. E acabei também, algo positivo, acabei me conhecendo melhor. Tá? Então, é isso que eu gostaria de ver com vocês. Tá? E também, vocês acham importante se cuidar, ficando mais em casa, usando a máscara, usando o álcool em gel? Vocês acreditam que isso realmente é importante, que realmente nos protege? E outra, vocês acreditam ser importante a imunização através da vacina? Vocês acreditam na ciência? E por que vocês acham que tá um caos Chapecó, por exemplo? Gostaria, assim, muito que vocês pensassem, refletissem sobre essas perguntas que eu acabei de falar para vocês, sobre as epidemias que passaram pela história, que fizeram algumas mudanças, tanto temporárias como a longo prazo, né? Analisassem. Eu vou passar um texto para vocês, um material e algumas atividades também para responder, e eu quero que vocês respondam essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês também, tá? Então, façam anotações no caderno, tirem foto. Quem quiser fazer vídeos explicando sobre essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês, eu vou adorar, vou achar maravilhoso, tá? Então, essa vai ser uma das minhas avaliações com vocês, certo? Então, assim, assistam o vídeo novamente, se for preciso, leiam o texto que eu vou passar para vocês, respondam as atividades. Quem quiser tirar foto das atividades pode me enviar por foto, mas quem quiser gravar vídeo, eu vou achar maravilhoso, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês.